Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam, a partir de agora, mais uma edição do Link CNJ, o programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar do combate ao assédio e à discriminação no Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça reforçou o enfrentamento, especialmente do assédio moral e sexual contra mulheres. O Tribunal Superior do Trabalho registra, em média, 220 novos processos de assédio moral e sexual por dia. E os casos se repetem em todas as regiões do país, em empresas privadas e no serviço público, inclusive no Poder Judiciário. E, às vezes, a apuração de denúncias enfrenta resistências, como afirma a conselheira do CNJ, Renata Gil, que coordena a política de prevenção à discriminação e ao assédio no Judiciário. Ele não é pouco frequente no Poder Judiciário, ele é muito frequente, tal qual em qualquer outra instituição brasileira, empresa, porque nós temos um problema que é um geracional ainda, né, de cultura patriarcal, em que o homem é propriedade, tem a propriedade da mulher, tem a posse do corpo da mulher. Então, não é pouco frequente e é um argumento muito utilizado para afastar a apuração no âmbito do judiciário. Foi por isso que o CNJ editou resoluções sobre o tema, inclusive com alterações no Código de Ética da Magistratura. A prática do assédio passou a ser considerada infração disciplinar grave, que deve ser apurada por meio de sindicância ou processo administrativo disciplinar. E todos os 91 tribunais do país ficaram obrigados a instalar comissões de prevenção e enfrentamento ao assédio e à discriminação. Elas devem ser independentes, com a participação de magistrados, servidores e terceirizados. A gente deixa que os tribunais atuem, porque é muito mais importante que a resposta venha do tribunal onde aconteceu o fato, mas se esse tribunal não responde, a gente tem todos os canais agora de ouvidoria, né, que funcionam muito bem. Agora, a própria Corregedoria Nacional do CNJ abriu um canal também de denúncias, então a gente tem trabalhado de forma compartilhada e criando esse fluxo interno agora do Conselho para quando o Tribunal de Origem não faz a apuração devida e a punição consequente, se for o caso, o Conselho atua também dessa forma suplementar e supletiva. Os tribunais e as escolas de formação de magistrados e servidores devem promover programas de aperfeiçoamento e capacitação no tema. Também devem adotar métodos de gestão participativa e organização laboral que fomentem a saúde física e mental no trabalho. O que eu acho que é mais importante é que o Conselho teve a visão de educação, né? Então, nas semanas que nós criamos, obrigatoriamente, né, todos os anos, de 6 a 10 de maio, todos os tribunais do país têm que realizar uma semana de combate ao assédio. E nessa semana, todos os temas são discutidos, né, os casos concretos, as normativas, o que tem acontecido no âmbito do Conselho Nacional, para que aquele treinamento durante o ano seja efetivado. Então, agora, isso é um lugar de discussão em cada tribunal brasileiro. E se o tribunal não cumpre, né, essa semana, ele perde pontuação. Então, hoje em dia, todo mundo cumpre no prazo certinho. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Luciane Storer, desembargadora, coordenadora do Subcomitê de Combate ao Assédio do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas, São Paulo. Converso também com Arthur Piper Neto, servidor do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Muito obrigado pela participação de vocês dois aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a doutora Luciane. Desembargadora, afinal, por que essa preocupação tão grande do CNJ, da justiça brasileira como um todo, com a questão do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação? Como você sabe, a Organização Mundial da Saúde, ela indica que o assédio no ambiente de trabalho é uma das questões que mais trazem doenças no seu ambiente. Portanto, tratar dele, educar as pessoas e tornar um ambiente mais saudável
principalmente agora focando na questão do assédio sexual e moral, de fato interessa ao Conselho Nacional de Justiça como uma política de prevenção e enfrentamento. Qual é o quadro que a senhora poderia traçar para a gente sobre a discriminação e o assédio no judiciário? É diferente do que se vê na sociedade? É mais grave? É menos grave? Qual é o quadro que a senhora pode nos ajudar a entender? Esse interesse, obviamente, do Conselho veio em função das múltiplas pesquisas de clima organizacional e também, por óbvio, porque a sociedade se reflete dentro do Poder Judiciário, né? Então, nós temos cidadãos e cidadãs que trabalham dentro do Poder Judiciário e sofrem de assédio nas suas mais diversas modalidades, tanto dentro como fora do trabalho. E então, o Conselho Nacional de Justiça, identificando que, de fato, nas suas pesquisas, tínhamos alguns números que eu não tenho aqui especificamente para você, mas, obviamente, no nosso site do Conselho Nacional de Justiça, no link específico das pesquisas judiciárias, lá nós temos números mais exatos, identificou que, de fato, o assédio moral e sexual eram números que precisavam ser tratados no âmbito do Poder Judiciário. E por isso, então, houve essa publicação dessa resolução, que em 2023 foi aprimorada para a melhor construção dessa política de prevenção e enfrentamento ao assédio. E todos os tribunais, então, passaram a ter as suas comissões específicas para fazer as suas políticas dentro das suas instituições também. Todo o segmento, portanto, estadual, federal, Justiça do Trabalho, militar, eleitoral, todos temos as suas comissões ou os seus comitês que, então, desenvolvem as suas políticas locais, mas sempre observando a política nacional instituída pelo Conselho Nacional de Justiça. Arthur, como funcionário do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o que você poderia nos contar sobre a experiência aí no Estado? O tribunal, com certeza, é um dos que já implantaram essa comissão, já tem um trabalho acumulado. Pediria que você nos relatasse um pouco dessa experiência e, primeiro, antes de mais nada, nos ajudasse a compreender o quadro específico de Santa Catarina. Aí também foram detectados problemas. Nós percebemos que, apesar de ser um problema presente em vários âmbitos de atuação dentro dos governos, dentro do Poder Judiciário, Executivo e Legislativo, existem características específicas que às vezes ficam um pouco mais evidentes dependendo da região ou dependendo do estilo de trabalho com o qual nós lidamos. Santa Catarina, por exemplo, é um estado que tem uma cultura muito focada no trabalho, questões de uma extrema valorização de um comprometimento com a instituição, de um comprometimento com as demandas que chegam até o Poder Judiciário, acabam exacerbando e acabam sendo lidados de uma maneira excessiva, seja com horas extras, seja na forma como as questões são tratadas internamente. Então, a gente acaba esbarrando nessa questão de um assédio moral organizacional, onde condutas que são repetidas há décadas dentro das rotinas de trabalho não são problematizadas e não são vistas como um assédio, né, independentemente da intenção ou não dos agentes. E por isso que é tão importante que haja uma política nacional para tratar dessas temáticas, para que princípios básicos, valores básicos sejam balizados em todos os âmbitos de atuação, em todos os estados, e que nós possamos garantir esse trabalho digno, saudável, seguro e sustentável, tanto para magistrados, quanto para servidores, quanto para categorias que muitas vezes não têm tanta voz, como terceirizados, estagiários, pessoas que já estão na instituição há muito tempo e pessoas que estão entrando nas instituições há pouco tempo, mas que possam haver condutas ou comportamentos tidos como ideais e que as situações que fogem de uma normalidade institucional do ponto de vista nacional possam ter a sua devida reprimenda ou possam ser trabalhadas na questão da prevenção e na questão da sensibilização e da mitigação de efeitos negativos. Doutora Luciane, o Arthur falou sobre a política nacional, sobre um trabalho de âmbito nacional. Quais são as orientações do CNJ em linhas gerais para todos os tribunais do país? Nós temos que fazer a prevenção primeiro. E a prevenção, como disse o Arthur, ela passa pela mudança da cultura, né? Nós precisamos ensinar as pessoas aquilo que é e o que não é assédio. Como disse o Arthur também, muito bem pontuado, nós temos uma cultura organizacional do excesso de trabalho. Então, quando o excesso de trabalho ele é assédio, quando ele não é? Quando uma cobrança de diretriz ou uma cobrança de meta, ela exacerba, né? E ela expõe
e ela humilha, né, aquele que tem que cumprir esse trabalho. Então, em torno dessas diretrizes, o Conselho Nacional de Justiça tem capacitado todas as comissões, né, para que elas localmente possam, então, desenvolver essa política de prevenção. E entendemos que a prevenção é o melhor caminho, não é? Porque nós precisamos mudar uma cultura, porque assim como o machismo, o racismo, eles fazem parte de uma estrutura da nossa sociedade, também essa estrutura organizacional, ela integra a nossa sociedade. Para a mudança dela, nós precisamos desse processo de prevenção e de processo de capacitação e educação dos nossos cidadãos e cidadãs. Mas, obviamente, o enfrentamento também é necessário e, para isso, também essa resolução do Conselho Nacional de Justiça e as comissões no âmbito local, elas também têm um procedimento de apuração dessas notícias que chegam à comissão, para que, então, possa ser apurado se houve ou não o assédio e, então, encaminhado à administração de cada tribunal para que possa ser aberto o processo disciplinar competente. As comissões não têm uma competência, uma atribuição disciplinar, mas apenas de identificação se existe ou não o assédio moral, sexual, institucional ou alguma forma de discriminação. Então, as diretrizes básicas do Conselho Nacional de Justiça sempre são na questão da prevenção, mas no enfrentamento também as comissões têm essa competência e, obviamente, farão os encaminhamentos necessários para que sejam apurados administrativamente. Arthur, muitas vezes esses crimes são cometidos de uma forma discreta, longe dos olhos de outras pessoas. Quais são os critérios? Como é que se apura? No caso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, como é que se procede quando chega uma denúncia? De forma prática, eu lhe pediria que, inclusive, nos desse exemplos. Mas eu vou pedir que você nos dê esses exemplos daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje falamos do combate ao assédio e à discriminação no Poder Judiciário, especialmente o assédio moral e sexual contra mulheres. Para discutir o assunto, os nossos convidados são Luciane Storer, desembargadora, coordenadora do Subcomitê de Combate ao Assédio do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas, São Paulo. Também Arthur Piper Neto, servidor do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Arthur, no bloco anterior eu deixei uma questão pedindo que você fizesse a abordagem do assunto agora, nesse segundo bloco. Eu gostaria que você nos desse exemplos práticos de como apurar denúncias de crimes de assédio sexual, assédio moral, discriminação, que muitas vezes são cometidos na surdina, longe dos olhos de outras pessoas, dos olhos de testemunhas. Como é que se apura? Como é que se adota critérios que possam ser críveis, que possam representar de fato provas em coisas que às vezes estão às vezes subjetivas até? Duas formas de se iniciar um procedimento para averiguar uma situação de assédio moral, sexual ou discriminação. A primeira delas seria através de um contato direto com membros da comissão, seja pelos telefones institucionais, seja pelos e-mails, ou seja por conversas, né, através de um contato pessoal, quando a pessoa se sentir mais à vontade dessa forma. A gente sabe que muitas vezes a formalização acaba sendo um ato de muita coragem, as pessoas têm muito medo, né, de deixar por escrito certas situações. E, então, uma conversa inicial, um agendamento de um acolhimento, às vezes uma conversa apenas para um desabafo ou para pedir orientações sobre o que pode ser feito, já é um caminho. No entanto, a resolução do CNJ, a resolução 351 de 2020, ela também prevê a possibilidade de que qualquer pessoa que tome conhecimento de uma situação, ela também pode levar essas informações para os membros da comissão. E muitas vezes a pessoa com a qual nos sentimos um pouco mais à vontade para conversar a respeito é alguém da nossa categoria. Então, por isso que nós temos uma ampla participação de desembargadores, de juízes, de servidores, de terceirizados, justamente para que mais pessoas se sintam à vontade para ter essas conversas iniciais e para que se sintam encorajadas para formalizar denúncias ou situações gravosas que mereçam uma análise no âmbito da comissão.
Doutora Luciane, a senhora trabalha especificamente com esse assunto no TRT da 15ª Região, com sede em Campinas, São Paulo. Eu pediria que a senhora nos falasse da experiência do tribunal na apuração desses casos, no combate à discriminação e ao assédio. Tem tido bons resultados? Quais seriam? Conseguimos identificar casos específicos de gestão que, na verdade, seriam ajustes de gestão, de administração de pessoas, né? Porque, justamente como já comentamos, é uma tradição, né, o trabalho, né, o excesso de trabalho dentro do judiciário para uma melhor prestação de serviço à sociedade e, às vezes, isso transbordava para um assédio. Então, através de casos pontuais, nós conseguimos identificar e recomendar a administração para a construção dessas políticas de prevenção e do combate. E também das notícias que recebemos, algumas porque não configuravam um assédio propriamente dito, mas a comissão entendia que ali tínhamos questões que poderíamos trabalhar e recomendar à administração para uma melhor política de restauração de ambientes de trabalho. Então, mesmo nos casos em que arquivávamos, que não considerávamos a existência de um assédio moral, sexual ou institucional, entendíamos que poderíamos fazer recomendações à administração no sentido de melhoria do ambiente de trabalho. Então, dentro desses 4 anos, nós fizemos pelo menos 3 pesquisas. Agora nós também, neste mês em que estamos diretamente ligados à reflexão sobre o tema, também já lançamos uma pesquisa a respeito do assédio institucional especificamente. Lembrando também que nas questões de gênero, né, a nossa comissão tem se pautado também pelo protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, sempre pautando pela prevalência da palavra da vítima nesses casos em que chegam à comissão. Então, em linhas gerais, nós temos nos baseado sempre nas pesquisas realizadas para que a gente possa desenvolver melhores políticas dentro da nossa instituição. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista de hoje. Eu agradeço muito a participação de vocês dois. Agradeço à doutora Luciane Storer, desembargadora, coordenadora do Subcomitê de Combate ao Assédio do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas, São Paulo. E agradeço também ao Arthur Piper Neto, servidor do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Agora o Link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O Judiciário brasileiro já repassou mais de 130 milhões de reais à Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Esse auxílio para o enfrentamento da situação de emergência no estado foi possível com o uso das chamadas verbas pecuniárias, aqueles valores pagos por pessoas condenadas como substituição a penas privativas de liberdade. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do CNJ e do STF, foi ao Sul e lembrou que a tragédia gaúcha é uma espécie de alerta que a natureza faz. A mudança climática não é mais um problema abstrato, é um problema real e que nós precisamos enfrentá-la com medidas efetivas, com medidas concretas e com medidas corajosas. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais lançou no estado o Sistema de Apresentação Remota por Reconhecimento Facial. Agora, a pessoa apenada pode se apresentar ao juízo por meio de um celular com acesso à internet, com reconhecimento facial e georreferenciamento, e não precisa se deslocar até o Fórum da capital. Outros 5 estados já usam esse recurso viabilizado pelo CNJ. As pessoas jurídicas interessadas em contribuir para o financiamento de bolsas de estudo para a magistratura já podem acessar o Guia Simplificado de Como Contribuir. O guia está disponível na página do Conselho Nacional de Justiça. A iniciativa faz parte do Programa CNJ de Ação Afirmativa para Ingresso na Magistratura. O objetivo é garantir condições mais competitivas e igualitárias nos concursos públicos. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal! Você sabia que quem compra produtos adquiridos por meio de roubo ou furto também está cometendo uma infração? O crime de receptação se configura no recebimento, transporte ou na ocultação de um produto procedente de um crime, como roubo, furto ou estelionato. Além disso, influenciar alguém a comprar ou receber um produto também é considerado receptação. A pena pode variar de 1 a 4 anos de reclusão
e multa. Diante da situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul, o CNJ suspendeu até o dia 31 de maio os prazos de todos os tribunais do país em que o Estado, municípios, Ministério Público do Rio Grande do Sul sejam partes, varas e tribunais sediados no Estado e partes que sejam representadas exclusivamente por advogados inscritos na OAB Rio Grande do Sul ou pela Defensoria Pública do Estado. Entre os dias 13 e 17 de maio, a Corregedoria Nacional de Justiça realiza a segunda edição da Semana Nacional do Registro Civil. Registre-se. A ação busca erradicar o subregistro civil de nascimento no país e também ampliar o acesso à documentação civil básica a todos os brasileiros e brasileiras, especialmente para a população socialmente vulnerável. Acesse www.cnj.jus.br ou entre em contato com o Tribunal de Justiça da sua região e saiba como emitir o seu documento. Acompanhe o CNJ nas redes sociais e no canal no WhatsApp para saber mais informações sobre o Judiciário e entender sobre os seus direitos. Eu fico por aqui e até a semana que vem. É hora do quadro Uma História, aquele momento em que uma juíza ou um juiz conta uma história que marcou a carreira dela ou dele. Meu nome é Maria Rosinete dos Reis Silva. Eu sou juíza titular da 2ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. E um processo, um caso que marcou muito a minha trajetória enquanto magistrada é este que vou contar. Estávamos iniciando uma audiência de instrução e julgamento de um caso duplo homicídio culposo, na direção de veículo automotor. E depois de eu ter ouvido as testemunhas, entrou a ré, uma jovem, que no caso estava inclusive grávida, E eu já percebi de antemão que ela estava muito nervosa, e eu perguntei para ela se ela gostaria de um copo com água, que ela se sentisse mais tranquila, que ia transcorrer tudo bem. E naquela ocasião ela já começou a chorar. Então, depois que ela acalmou, começamos então o interrogatório, era a ré. E nessa situação, ela começou a relatar o caso, que no caso eles vinham, ela, o pai e a madrasta vinham nesse veículo, ela na direção do veículo, de Porto Velho para Rio Branco, Acre. Então, na entrada de Rio Branco, ainda BR, ela percebeu que vinha um carro em sua direção com uma porta aberta e até falou para o pai dela. E para desviar desse carro, então, ela fez a manobra, e só que na ocasião que ela fez a manobra, ela entrou no sentido contrário na via e colidiu na mesma ocasião com um outro veículo, causando então esse acidente. Foi acionado o SAMU e essa moça, então, todos, na verdade, foram conduzidos para o hospital. No caminho do hospital, o pai dela já veio a óbito. E no dia seguinte, ela disse, eu estava enterrando meu pai quando me ligaram do hospital comunicando que minha madrasta tinha falecido. E a madrasta dela era um carinho assim visível que ela tinha, ela chamava de tia. Então isso me marcou muito, muito, Porque quando eu fui sentenciar, claro, tem a previsão legal do perdão judicial para os casos de homicídio culposo, está lá no artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal, que é uma faculdade do julgador aplicar, claro, considerando as circunstâncias do caso concreto, as provas que tem nos autos. E aquele interrogatório, o depoimento daquela moça, era uma moça, uma jovem, ter perdido naquela ocasião o pai, uma pessoa querida que era madrasta, que chamava de tia, e ainda ficou com a incumbência de criar uma sobrinha que o pai dela criava. Foi muito dolorido, eu me emociono até hoje, porque, de fato, naquela ocasião, foi muito forte para mim e isso marcou, então, minha vida. Isso é para demonstrar, e eu falo sempre isso, que quando a gente sai para dirigir, a gente se entrega a Deus, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. São situações que que um condutor de veículo pode dar causa, sim, mas tem situações que realmente, como essa,
foi uma fatalidade e, claro, eu apliquei o perdão judicial, extingui a punibilidade dessa moça e ela, obviamente, já tinha tido, né, a condenação suficiente ali, não era mais o Estado juiz que iria colocar mais uma pena para essa mulher. Então, essa é a situação que mais marcou mesmo, até hoje eu me emociono, isso foi 2017, e espero, então, levar uma mensagem boa, inclusive para o coração dessa moça, que eu não sei como ela se encontra hoje. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça. Até a próxima semana.